Boa tarde, pessoal, tudo bem? Todo mundo esperando para vermos a continuação do tabernáculo? Ontem nós falamos sobre o átrio, né? Toda aquela parte, a cerca, as portas, as estacas que seguram os muros, as paredes, vamos dizer. Hoje nós vamos falar sobre o altar dos sacrifícios. Todos os textos referentes ao altar dos sacrifícios estão em Êxodo 27 e 31. Então, nesses dois capítulos, vocês encontrarão tudo acerca do altar. Depois que se passava pela porta do átrio, aquela porta de madeira multicolorida que eu mostrei a vocês ontem, a primeira coisa com que a pessoa se deparava era com o altar dos holocaustos, ou seja, o altar onde se faziam os sacrifícios dos animais. Então, o altar do holocausto era o altar dos sacrifícios, porque ninguém poderia adentrar o tabernáculo com impurezas. Elas tinham que ser lavadas e tinham que ser perdoadas antes de a pessoa entrar. Daí porque o primeiro ato era se dirigir ao lugar onde havia o sacrifício para a remissão dos pecados, para se obter de Deus o perdão dos pecados. O pecador, ele levava um animal pequeno, novinho, podia ser uma pomba, poderia ser uma ovelha, limpo no sentido de que não tivesse nenhuma mancha, perfeito, teria que ser perfeito, limpo, sem mancha alguma. Ele pegava aquele animal, colocava a sua mão em cima da cabeça do animal e transferia dele para o animal todas as suas culpas e seus pecados. Isso está em Levítico 1:4. Ele transferia tudo. O animal recebia a sua culpa. Por isso que o animal era morto ao invés de ser o pecador que morria. O animal morria carregando todos os pecados e todas as faltas daquela pessoa que trazia para o sacrifício aquele animalzinho. O altar ele era de acácia, de madeira de acácia, revestido de bronze, possuía 1,35 m de altura e 2,25 m de largura. Ele era quadrado, ele tinha essa altura, mas a sua largura era toda igual, comprimento e largura, o que formava um quadrado de 2,25 m. Por que quadrado? Porque quadrado tem 4 pontos. E os 4 pontos do quadrado significam os 4 cantos do mundo: norte, sul, leste e oeste. E que significado tem isso? O significado tem que todas as pessoas de qualquer parte do mundo, onde quer que estejam, elas podem se encontrar com a graça de Deus e com o amor de Deus. Por isso que o formato era quadrado. Os 4 pontos significavam os 4 cantos do mundo. E todas as pessoas de qualquer parte do mundo poderiam ser alcançadas pela graça de Deus. A madeira do altar era de acácia. Números 24:6 e em algumas outros textos diz que essa acácia simbolizava a humanidade, nos simbolizava como homens, como pessoas, a humanidade. A pessoa humana era comparada a essa árvore. O altar era todo revestido de bronze, matéria que simbolizava o julgamento de Deus.
simbolizava o julgamento de Deus, o bronze. E em cada ponta do altar havia um chifre. Esse chifre enfatizava todo o poder, significava o poder que tinha que ser lavado com o sangue de Cristo. Alguns dizem que significava o poder do mal, mas fato é que aqueles 4 chifres tinham que ser lavados com o sangue daquele bichinho que era derramado, com o sangue daquele bichinho que era sacrificado. Era o sangue da consagração. Isso vai estar em Êxodo 29:1 e em Levítico 8:14-15. Os elementos do altar eram o fogo. O fogo foi aceso por Deus. Levíticos 9:24. Foi aceso por Deus e jamais seria apagado. Só Deus acendeu e ninguém poderia apagar a não ser Deus. Então era um fogo permanente que ardia dia e noite, todos os dias, todos os anos, todo o tempo em que o povo caminhou pelo deserto. O altar tinha 2 argolas com 2 varas para facilitar ser carregado por 4 pessoas. Por quê? Porque o povo no deserto estava nômade. Então, quando Deus dizia que eles tinham que sair daquele lugar para ir pousar em outro lugar, eles tinham que carregar, desmontar o tabernáculo, as suas peças serem carregadas. E o altar era carregado assim por 4 homens, carregando o altar pendurado pelas argolas nessas 2 varas. Temos que pensar que para cada pecado, para cada transgressão, havia um sacrifício. Hoje não é preciso mais isso, porque Jesus veio, morreu na cruz e o sacrifício dele foi suficiente para redimir e para salvar toda a humanidade, até hoje e até quando ele voltar. Então, o altar do sacrifício não existe hoje, porque o altar do sacrifício foi a cruz, onde Jesus morreu. Esse foi o altar do sacrifício. E o cordeiro que morreu pela nossa salvação foi Jesus. Foi Jesus. Bonita história essa, vocês não acham? Amanhã vamos continuar aprendendo mais sobre tabernáculo. Acredito que vocês irão gostar muito, porque é muito, muito significativo. Peço a vocês que ainda não assinaram o meu canal, assinem, vai no YouTube, Messia Madeira, e assinem, tá bom? Até amanhã.